Olá, amigo do Ciência e Espiritualidade. Nós estamos aqui na TV Mundo Maior falando um pouquinho mais sobre o que existe entre a espiritualidade, o espiritismo mais especificamente, e a ciência. E o nosso assunto de hoje é a cirurgia espiritual. Nós vamos falar sobre o Instituto de Medicina do Além, do médium João Berbel, em Franca. Como é que se deu essa instituição, como ela nasceu, quais são os preceitos que ela utiliza, né? E como que está se tornando uma instituição que representa um grande hospital do futuro, onde as pessoas são atendidas em seu perispírito, são atendidas em sua espiritualidade, antes de necessitarem uma intervenção biológica, física, ou mesmo quando já existe a doença física, como que a cirurgia espiritual pode colaborar para que esses indivíduos eles possam se recuperar, se reequilibrar. Nós já falamos num outro programa a respeito da questão da cura, do conceito de cura, né? Que a cura dentro do paradigma espiritualista, ela vai muito além da cura do corpo. Então, muitas vezes a doença do corpo biológico representa a cura espiritual, representa o verdadeiro objetivo daquela mazela, daquela dificuldade, daquela doença. Nós vamos ouvir o médium João Berbel, na entrevista de hoje, falando sobre o Instituto e sobre o seu trabalho. Vamos à entrevista. O Instituto de Medicina do Além é uma das divisões das obras assistenciais do Dr. Ismael Alonso e Alonso. O IMA é onde nós realizamos a cirurgia espiritual. Mas todos os nossos trabalhos, ele inicia no sítio, chama 13 de Maio. É onde são as plantações das ervas. Tem um carinho especial com o sítio lá, porque ali começa a realizar todo o trabalho nosso, Porque nós distribuímos muita medicação, a nossa medicação, a planta, nós temos o nosso laboratório. O laboratório nosso é um laboratório registrado no Conselho de Farmácia, E distribuímos cerca de 3.000 a 3.500 quilos de remédio de graça por mês. Então, o sítio é onde nós plantamos as nossas ervas. Veja bem, para que você tenha ideia, as ervas, quando é na época da colheita, é feito um ritual. Então, os médicos que vão lá, eles param, faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pede autorização à espiritualidade protetora, que eles dá força para que eles possam colher. E pedindo perdão para a planta também. Todas as plantas, elas não podem ser arrancadas por total. Nós arrancamos um pedacinho dela, deixamos outro pedacinho no chão e agradecemos a ela, porque na outra safra nós vamos precisar dela outra vez. Então, se você chegar lá, você vê que as plantas, mesmo na época da seca, elas estão tudo verdinha, tudo bonita, Por causa dessas energias. E aí o Dr. Alonso nos ensinou, esse espírito também dos nossos amigos indígenas, Que são Coxiguruma, Que sempre trabalha com nós, o Cobra Coral, o Rubiácea, que está sempre lá no nosso sítio, que trabalha mais nas ervas, essas coisas. Então, ali é feita a colheita, feita a lavagem daquelas ervas, são preparadas para ir no laboratório rural da roça lá, e depois ele vai lá para o nosso laboratório da cidade, onde elas vão passar por uma manipulação. E essa manipulação, aí uma parte, nós ainda fazemos aquela parte que quando eu comecei, que é líquida, E outra parte, nós vamos encapsulando. Dr. Ismael Alonso e Alonso foi um grande médico, um grande prefeito. Ele, como prefeito, ele ajudou todo mundo que ele podia ajudar. Como médico, ele atendia todo mundo de graça, era rico, era pobre, não tinha. Fala assim, ele só atende os pobres, não. Ele atendia os ricos, atendia os pobres, e aquelas pessoas que às vezes não tinham condição de ir em casa, ele pagava um carro de praça para levar lá em casa. E dava medicação. O gozado, que ele tinha um grupo de amigos, ele tinha uma conta na farmácia. Ele passava a receita e a pessoa ia lá na farmácia e pegava o remédio no nome do Dr. Alonso. Depois ele unia com os amigos dele ali, eles iam lá e pagavam aquela conta daquela medicação. Então o Dr. Alonso foi prefeito da cidade, ele foi médico, e quando ele desencarnou, quando ele morreu,
ele não tinha uma casa onde morar. Ele deixou os 2 filhos, né, e a esposa dele morreu o ano passado, é isso, né? O ano passado, morreu, desencarnou o ano passado, né? E sempre ele foi desse jeito. E desse jeito foi com que ele, trabalhando, atendendo as pessoas de graça, ele partindo para o plano espiritual, então resolveu, que já tinha um hospital lá no plano espiritual, para ele tomar conta, e ele veio exercitar mais uma vez, fazendo aquilo que ele gosta, atendendo todo mundo de graça, sem cobrar nada de ninguém, esse trabalho que nós vamos fazendo, que nós atendendo milhares de pessoas. E ainda aprendi com ele também, não adianta nós curar 1 milhão de pessoas, se nós tivermos uma só inimizade, nada vai adiantar. Então por isso que todo lugar que a gente passa, que a gente faz o bate-papo com as pessoas, a gente tenta passar isso para as pessoas. O que cura é este amor. O que cura são as pessoas mesmo que curam a si mesmo. Porque não adianta nós curar aquilo que está na matéria e permanecer aquilo que está na alma. Aí nós voltamos lá no passado, encontramos a Jesus. Quando ele ia descendo para uma determinada cidade lá, ele encontra 11 leprosos. E os leprosos perguntou para Jesus naquele momento, gritando ele à distância. E Jesus aproximou dele aí e disse aos leprosos: pode o Senhor nos curar? E Jesus limpou os 11 leprosos. Acontece que um deles só voltou para trás para agradecer. E naquele momento Jesus chamou seus discípulos e disse: está vendo? Daqueles 11, apenas esse se curou, porque tirou a enfermidade da alma. Então a gente visa, através dos livros, nós já escrevemos já 140 livros, através desses livros, curar a alma, tentar passar o remedinho para a alma. A pessoa se tocar aqui, às vezes, ela curando a alma, naturalmente o corpo físico vai se curar também. Nós tirando aquelas manchas que estão no nosso corpo espiritual, o nosso corpo vai sentir aquele reflexo do nosso espírito que está doente e automaticamente nós vamos melhorar. A gente sente uma dor no coração que a gente quer todo mundo bem. Como todas as pessoas que passam ali por IMA, muitos médios de cura passam por ali, eu tento ajudar, tento passar, tento mostrar as minhas dificuldades que eu passei, aquilo que eu passei, as minhas experiências, para que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi no passado. Então a gente tenta passar isso, né? E a pessoa, os médios, sentir que a mediunidade é um dom de Deus. O médio sentir que se ele trabalhar com Jesus, por Jesus, nada vai faltar a ele. Nada vai faltar a ele. Então, ele trabalhando a mediunidade dele, estudando as obras básicas, tentando sentir, compreender aquele fenômeno que está junto com ele, e não preocupar com dinheiro, não preocupar com a vaidade, com as coisas da terra, não. Preocupar com Jesus. E ele preocupar com Jesus, fazendo, como já disse, diminuir aquela distância que tem entre ele e Jesus, e na medida que vai diminuindo aquela distância, ele vai aproximando de Jesus, e na medida que vai aproximando de Jesus, ele vai notando que nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de nada, né? Quando nós fazemos a nossa palestra, no comecinho do trabalho nosso lá, que a gente faz um bate-papo com o povo ali, a primeira coisa que eu falo ali, não dê dinheiro aos nossos médios, nenhum médium da nossa casa está autorizado a receber dinheiro das mãos de ninguém, né? E muitas das vezes, eu passo muito longe de dinheiro, as pessoas chegam, às vezes eu procuro o Marquinhos, às vezes quer fazer doações, eu não aceito de jeito nenhum. Eu tive um problema muito grande nos Estados Unidos, quando a gente teve fazendo um trabalho lá no Seeds of Love, Sementes de Amor, a gente teve um problema muito grande, porque o americano quer pagar, tudo que ele faz ele quer pagar. Então eu tive um problema muito grande ali, porque eu não aceitava dinheiro, eles não aceitavam realizar aquilo de graça, mas graças a Deus a gente cumprimos a nossa obrigação lá, fizemos o que tivemos que fazer lá, né? E assim a gente vem passando para os médios, que eles procuram, dentro da doutrina espírita, a compreensão. A compreensão é o quê? É entender que nós somos médios, nós somos trabalhadores de Deus, nós somos trabalhadores dos Espíritos, nós não precisamos das coisas da terra. Se alguém nos dá um prato de comida, já está bom demais. Nos dê um pão, nos dê um café, já está bom demais. Para que nós vamos querer dinheiro? Se o maior tesouro nosso é a nossa mediunidade, se ela é bem trabalhada, automaticamente nós vamos estar bem mais perto de Jesus. Este é o fim do nosso primeiro bloco. Se você está conosco na internet, é só clicar no bloco B da nossa galeria offline. Se não, nos aguarde após o intervalo comercial.